Bem-vindos ao nosso canal da Igreja Tal da Graça, bem-vindos ao nosso ambiente de meditação da Palavra de Deus. Você é o nosso bem-vindo, nosso bem-aventurado, está juntamente conosco para mais uma meditação. Hoje, eu resolvi dar uma viajada nessa rede de comunicações mundial chamada web, né? Eu estava procurando uma temática para trazer aqui para vocês, para o nosso bate-papo, né, diário, semanal. E aí eu pensei, eu queria falar alguma coisa sobre graça. Mas eu queria falar algo que eu possa encontrar nesse mundo de informações que é a rede de computadores. Nós sabemos muito bem que existem canais e mais canais no YouTube, Facebook, em todas as redes sociais, pessoas falando acerca do Evangelho, acerca de Cristo, acerca de Deus, acerca do reino de Deus e acerca da graça. E eu olhando todos de uma forma não crítica, mas observando a maneira e a forma como se fala da graça, através de vídeos, através de textos, eu me deparei com um texto interessante que eu queria compartilhar com vocês, um texto do reverendo Caio Fábio, que ele fala com o tema, interessante o tema, o que se fala agora sobre a graça? O que as pessoas estão falando sobre a graça? Tem muita gente judiciosa, legalista, moralista, marqueteira, oportunista e desejosa por ficar na moda, falando de graça de modo ridículo muitas das vezes, pois não conhecem-na como bem para suas próprias almas. Isso porque quando é verdadeira, a graça ela gera um espírito de generosidade, de misericórdia e perdão entre os homens. E em relação a Deus, gratidão e confiança incondicionais. Mas o que se fala hoje sobre a graça? O que estão falando? Para uns, ela é uma doutrina, para outros, ela é uma função divina. Para alguns, ela é aquilo que nos salva. Há ainda aqueles que acreditam que ela seja a nossa chance de barganha com Deus. Para outras pessoas, é um tema legal, um tema bom, humano, generoso. E há também aquelas pessoas, que é a grande maioria, que fala na graça como sedução evangelizadora. Para todos esses, a graça não serve para nada em suas vidas, sendo apenas um papo de crente. Os que pensam na graça como uma doutrina não sabem que torná-la qualquer coisa, mesmo uma doutrina, a convertem em lei de pedras, uma espécie de lei da graça escrita, o que torna aquilo que em si mesmo é intangível e pela sua própria qualificação um favor imerecido, algo predefinido e contido, o que é uma contradição em relação à confissão de que a graça é favor imerecido. Posto que tudo aquilo que é imerecido em si mesmo carrega a declaração total de liberdade de ser. Assim, torná-la uma doutrina é fazer dela a lei de Moisés aristotélico. Nada além disso. Visto que, nesse caso, ela não é nada para o ser além de uma definição intelectual, um ídolo na mente. Os que tratam a graça como uma função divina, veem-na como algo que se parece com aquilo que, analogicamente falando, poderia ser visto como um órgão de Deus, assemelhando-se a uma espécie de fígado de Deus, ou o pulmão de Deus, ou o coração de Deus, ou até mesmo os rins de Deus. Assim, quando se ouve tais pessoas falarem em graça, soa aos nossos ouvidos como se um cirurgião estivesse tentando mostrar a constituição interna da anatomia divina, uma obra de exumação teológica do ser de Deus. Os que pensam na graça como uma chance de barganha com Deus, uma espécie de barganha com Deus,
Vê-na como se ela fosse uma oportunidade para apresentar um caso a um rei. No entanto, nesse caso, a graça é uma oportunidade. O resto, porém, fica por conta da malandragem do crente súdito. Quanto a aproveitar a chance na mesa de negociação do rei e apresentar uma proposta, fazer um acordo, fazer um sacrifício e assim por diante. É o que a graça é para esses tais, a chance de sentar na mesa de negociações com Deus. Ou seja, a graça seria apenas uma lobista e que teria a prerrogativa de secretária de Deus, podendo definir quem consegue o direito de assentar-se à mesa das negociações. Para aqueles que a graça é um tema legal, bom, humano e generoso, ela é apenas um sentimento, uma escolha pelo que é humano e politicamente correto entre os liberais da Terra. É um tema bom para um livro, para um best-seller, agradável de ler. É sadio, é mais humano, é mais cult, mas não gera vida, criando apenas uma espécie de posicionamento belo e correto, porém nada além disso. Para os que a graça é uma sedução evangelizadora, ela é uma estratégia, é o que se deve dizer aos que ainda não foram da igreja, aqueles que estão fora da igreja, os quais ainda não foram presos pelas forças da religião cristã. Mas logo depois que a pessoa é laçada, a graça é esquecida. Ou vira doutrina, ou função divina, ou é aquilo que seduz o aflito, ou que garante a oportunidade da barganha na mesa de negociações do reino de Deus. Pois se o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, então, desde o início, a graça é o especial comum de toda a ação de Deus. Além disso, somente no universo autoexistente, no qual Deus fosse apenas o habitante mais antigo e mais poderoso, não haveria graça, mas tão somente atos de benevolência de um Deus velho e forte. Mas não seria graça, pois que a graça pressupõe a não existência de nada antes dela, sendo ela a causa de ser de todas as coisas, visto que tudo procede de Deus e nada o precede. Só assim a graça é favor imerecido antes de tudo, posto que nesse caso, o ato de criar é uma decisão total da graça, visto que Deus não o criou para se fazer acompanhar no universo, mas apenas porque Deus só é Deus se criar. Um Deus que nada cria não é Deus, pois um Deus que não faz tudo como amor livre não é Deus. Aliás, nada é. Assim, o exagero não é exagero. Afinal, um Deus que é antes de todas as coisas e que é amor e que se entrega como garantia de sua própria criação antes de realizá-la, é mais multiforme nas formas de seu amor do que se pode imaginar. Assim como chocantemente diversas são as criaturas que fez e as inconcebíveis variáveis de todos os seus atos criadores, isto porque, se a graça vem antes de tudo, o Cordeiro imolado antes da criação do mundo, então pode-se ver nas variedades da criação uma analogia da multiforme graça de Deus, a qual na criação não obedece a nada fixo, mas se faz crescer em adaptabilidade infindadas, posto que a forma não é a vida. Porém, a vida tem muitas formas. Ela evolui na propriedade dos aplicativos que são propostos.
de modo pertinente ao crescimento da vida. Os aplicativos da graça em relação aos homens são no mínimo tão variados quantas são as variedades das criaturas criadas. Porém, antes de tudo, a graça equivale ao conhecimento experiencial de Deus. Uma graça que é só logorreia religiosa ou uma doutrina ou um confeite de uma mensagem, ou que se apresente como qualquer outra coisa que não seja experienciado ou uma experiência de Deus na vida, não é graça. A graça gera o fruto da paz e inicia o processo de transformação do ser e, sobretudo, dá à pessoa a certeza da confiança, a qual é a demonstração mais palpável da graça na experiência humana em Deus. Hoje nós já lemos um monte de gente papagaiando sobre a graça. Embora em suas bocas a graça ainda não seja aquilo que elas estão sentindo e falando, pois nem todos estão descobrindo que ela é a essência das coisas antes dela existir. Não. Elas só estão começando a falar em graça em razão de que elas já viram que o povo está compreendendo a palavra. E como eles já se vestiram de baianas a fim de segurar a moçada, agora estão incluindo a graça em suas falas, ainda que no coração continuem odiosos, mascarados, invejosos, oportunistas ou apenas politicamente correto. Afinal, algo só é heresia e exagero até que o povo comece a crer na mensagem. Desse modo, eles que já se fizeram de baianas, isso entre aspas, a fim de chamar a atenção, incluem a graça na mensagem apenas para dar a impressão de que não pregam a heresia do desamor. Sim, porque não afirma a graça. Porque eles, ao não afirmarem a graça, já está soando como uma heresia. Ou seja, aqueles que não afirmam a graça na mensagem por meio da vida, mesmo que eles afirmem falando da graça, a sua fala, ela ressoa como uma heresia para o próprio povo. Então muitos estão mudando a fala, embora nada tenha mudado em seu coração. Quem crê na graça, vive a graça como experiência de amor e paixão por Deus, vivendo a sua paz e conhecendo a Deus para si mesmo antes de falar no assunto para alguém. A graça não é só o melhor que a vida pode nos oferecer. Sem a graça não há vida. Embora em seu nome possam parecer muitos, pregando, usando a graça como pregação, parecendo bonecos vitrílagos, os quais jamais conheceram a graça como misericórdia pelo próximo, mesmo o mais esquisito deles. Muita gente vai falar cada vez mais em graça. A questão, todavia, é se eles conhecem, aproveitam, se beneficiam e provam a graça com alegria, com descanso, como paz. Sem que seja assim, pode-se falar em graça. Porém, tal graça ainda é uma falsificação, posto que a graça
não é para ser falada antes de ser experimentada e praticada como confiança em Deus e pacificação pessoal do ser. O que as pessoas estão falando sobre a graça? O que você está ouvindo sobre a graça? A graça é uma experiência cotidiana do dia a dia, uma experiência de vida que é experienciada em cada instante de nosso ser. É uma experiência real, viva e concreta com Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima meditação diária, se Deus assim nos permitir. Até a próxima.